E aí, falando mais sobre os bancos, né? E os bancos, eles há algum tempo, né? Os bancos comerciais, enfim, eles estão quebrando, estão próximos do processo de quebrando, porque eles estão com derivativos, muitos estão com derivativos podres, né? Porque derivativos são os contratos, né, cujo valor deriva do preço de outros ativos, como café, soja, etc. E eles são contratos que têm valores econômicos de acordo com a variação do valor dentro de um determinado período de tempo. Só que esses bancos são onde os países tiram o dinheiro. E aí, o que começa a acontecer? Os bancos, eles deixam de ter o papel de salvadores em quaisquer partes do mundo, porque nenhum dos sistemas de empréstimos foi submetido a testes de estresse de congelamento econômico durante meses. Isso que não existe uma boa possibilidade de ter outros lockdowns, porque eles podem trabalhar para que essa pandemia continue, porque ela não acabou ainda. Tá? As pessoas falam como se tivesse acabado, mas na verdade não acabou, né? Exatamente. E pode ser que eles voltem a fechar as coisas de novo, isso se eles não criarem outras, né? Enfim. E aí, nem nunca nós tivemos uma questão econômica tão grande, nem em 2008, quanto nós tivemos a partir de 2020, do começo de 2020 para cá. Nunca. Né? Nunca. Nas subprimes, enfim, porque na época, porque tem uma coisa, gente, em 2008 as pessoas estavam trabalhando, a economia estava mais ou menos ali ainda funcionando, extremamente funcional, a cadeia de abastecimento não estava sendo atacada, etc. E deu no que deu. Entendeu? Agora, você imagine hoje, com a cadeia de abastecimento sendo atacada, não só a questão da questão marítima, mas eles estão começando a queimar um monte de supermercado e centro de distribuição centro de distribuição e processamento de alimentos no mundo todo. No Brasil fizeram isso, no EUA, etc. Né? Na Somalilândia já fizeram, enfim. E isso é uma coisa que vai ser cada vez mais comum. Né? Queda da produtividade, queda da demanda, porque você há redução de custos por causa disso, então é um impacto econômico. E se não se recuperaram até hoje, ou até um tempo atrás, de 2008, imagina agora. Enfim. As pessoas e empresas, elas são penduradas nos bancos. Se ninguém paga os bancos, da onde que vai vir o dinheiro? Porque, na verdade, isso é proposital. Porque a quebra desses bancos comerciais e afins é uma etapa importante na desvalorização e o sumiço da moeda, porque depois você vai querer sumir com a moeda física para implementar a moeda digital. Lembra o que eu falei da moeda digital lá no último episódio? Que eu até falei o seguinte: o dinheiro é seu quando está na sua mão. Depois que ele está na mão do banco, ele não é seu mais. Só que quando ele é digital, ele não é seu nunca mais. E é exatamente isso que eles vão fazer. É exatamente isso. Por isso, inclusive, que eles vão querer implementar isso. Porque a moeda digital, com a moeda deixando de ser física e transicionando para o digital, isso... Assim, se você tiver meios de receber uma renda digital, porque muitos não vão ter condição de comprar celular, não vão ter condição de ter um notebook, não vão ter condição de ter um computador. A começar por aí, né? Então essas pessoas não vão ter renda nenhuma. E segundo, a renda sendo digital, o sistema pode, o dinheiro não vai ser seu nunca, porque ele pode agora ser capaz de retirar toda a renda que você quiser, que você tiver, em questão de segundos. Então, por exemplo, se você for dissidente do sistema, você for crítico dos governos, crítico das elites, crítico
desse sistema, dessas estruturas de poder, dessas empresas ligadas ao sistema, eles vão tirar a sua renda na hora e você vai perder tudo, porque aí eles vão ter um controle direto sobre quem tem renda, sobre se você merece ter renda, sobre quem merece ter renda. E isso não vai ser pautado se você é uma pessoa boa ou não, mas sim o quão obediente você é em relação ao sistema. O mesmo vale para o crédito social, os dois são irmãos siameses. O crédito social não vai ser ligado, as pessoas acham que o crédito social vai ser ligado a se você faz coisinha boa. Não, cara. O crédito social vai ser ligado a se você é obediente ao sistema, se você obedece tudo o que o sistema faz, você não vai poder ser crítico. E também, uma coisa que eles vão também, dentro dessa desvalorização da moeda, a partir dessa quebra dos bancos que eles vão promovendo, também tem a questão do que eles vão fazer aumentar a dificuldade da retirada do dinheiro para a implementação de outros processos da própria moeda digital. Então você, por exemplo, além disso, eles vão fazer com que as agências bancárias vão sumindo. Se você for reparar, alguns aqui já devem ter percebido que algumas agências bancárias sumiram. O número de agências bancárias relativamente caiu, embora você ainda tenha muitas. Porque a tendência é você fazer essas agências bancárias sumirem, porque você vai ter um processo de automação e você só vai ter alguns bancos específicos em alguns lugares específicos do mundo, porque o processo de retirada de dinheiro ele vai ser dificultado também. E aí, o Fed, Federal Reserve nos Estados Unidos, ele, por conta de toda essa jogada de dinheiro na economia, sem demanda, sem produtividade, com todos esses processos econômicos que a gente acabou de citar, ele perdeu o controle da moeda. Aí o que começa a fazer? Os bancos eles criam crédito ilimitado, tendo o Fed como base, gera uma oferta monetária crescendo sem parar, com a produção entrando em colapso e diminuindo por conta da paralisação dos meses atrás e todos os efeitos que ainda estão aí, né? E o ataque à cadeia de abastecimento gerando hiperinflação. E esses processos que levam à retração da economia real sendo realizadas nas potências mundiais arrastam o mundo todo junto, inclusive o Brasil. E aí, quando a gente está falando dos bancos, se os derivativos começam a implodir, a única saída para esses bancos é a nacionalização imediata, porque não tem mais outra saída. Entende? Esse que é a questão. E aí, os títulos do Tesouro americano, eles estão perdendo valor e o Fed, ele compra esses títulos. Só que ele compra títulos de tesouro que estão perdendo valor, na verdade, né? E eles começam a injetar dinheiro para salvar os bancos no processo de overnight. Só que o que acontece? A gente falou lá no último episódio, né? Porque aí você tem, no caso, a questão do overnight, que é o seguinte: os bancos, a gente até falou sobre isso no episódio anterior, até é bom que você dê uma escutada depois. Os bancos, eles têm que fechar a caixa todo dia. Se ele fecha o caixa no negativo, ele pede um recurso ao Banco Central. Só que ele tem que pagar num prazo curto, geralmente no dia seguinte. Só que a questão é que quem empresta esse recurso empresta a juros altos, que muitas das vezes, boa parte das vezes, os bancos não conseguem pagar. Entende? E isso vai gerando um processo, isso vai gerando uma bola de neve, isso vai juntando, vai ajudando e vai se tornar algo maior. Entendeu? Por exemplo, na China, em 2020, você já tinha bancos comerciais entrando em falência. Tinha um banco, se eu não me engano, BVA, que anos atrás pediu pedido de falência. Só que quem vai ser resgatado vão ser apenas os bancos e empresas ligadas ao sistema. O resto vai deixar a Deus dará. Entende? Essa que é
a grande questão. Bom, e aí o Fed e os outros bancos centrais, eles começam, principalmente o Fed, e isso arrastou o mundo inteiro, e eles começam a comprar títulos corporativos de empresas endividadas, né? Lembra que eu falei que é título corporativo? Eles jogam dinheiro em 3 opções. Primeira são as ETFs, que são um conjunto de empresas que precisam de resgate. Eles vão lá e jogam dinheiro nelas. Só que tem uma questão. Esse setor de ETFs é dominado pela BlackRock. Então o que acontece? A própria BlackRock pega parte desse dinheiro e redireciona ele. Ou seja, esse dinheiro não vai para resgatar as pequenas, médias e grandes empresas, nem as pessoas. Mas sim, ela redireciona esse dinheiro, a própria BlackRock, para financiar esse modelo de alta tecnologia tecnocrática que vai ser criado com a nova indústria a ser implementada. E aí, as grandes corporações que passam a perder dinheiro para seguir essa agenda do sistema, da BlackRock, do Fórum Econômico Mundial, etc., etc., começam a perder dinheiro, mas algumas são resgatadas pelo próprio sistema, que é o que eu falei, as que são ligadas a eles, as que são das castas deles, digamos assim. E outros recebem para migrar as atividades para a Revolução Industrial 4.0. A segunda é comprar dívida de setores particulares da economia, no caso resgatando as empresas que pertencem ao sistema ou à casta, né, que comanda. E a terceira é a compra de dívida direto da empresa. Então, por exemplo, a Citigroup pega 80 milhões do Fed por 0,35% e oferece aos consumidores a uma taxa de 27,4%. Pra você ter uma ideia. Então, não vão quebrar. Esses não vão quebrar. E aí você nota que em nenhum momento se fala de resgate das pessoas, das pequenas e médias empresas. Em nenhum momento. O fluxo é direcionado para os que comandam toda essa estrutura. Tudo isso sendo financiado pela Federal Reserve e os bancos centrais que imprimem dinheiro a rodo. E nota uma coisa, tá? Quando eu falo dessas corporações, não estou falando, gente, de velho da van, gente, Elon Musk, gente, esses caras como Elon Musk, velho da van, etc., eles são bucha de canhão, eles não são nem a ponta do iceberg. Eles não são pessoas que fazem parte da casta que comanda o mundo. Porque a hora que o sistema quiser, faz isso aqui, eles perdem todo o dinheiro. Porque eles, apesar de terem dinheiro, eles não são como esta casta que comanda. Entende? Então as pessoas, eles são jogados na mídia para fazer as pessoas acharem que é o Elon Musk que comanda o mundo, é o velho da van que manda no mundo, é o cara da Amazon. Não, eles não são nem a ponta do iceberg. Todas as empresas deles são dominadas, tá, por mecanismos desse sistema. Por exemplo, sabe quem é os maiores financiadores da Amazon? BlackRock, Vanguard e State Street Corporation. Entende? Então, por exemplo, a hora que as maiores financiadoras, por exemplo, da Vale, maiores financiadores da Vale, são fundos ligados a essas empresas como a BlackRock, a Capital Research, né, etc. Porque a hora que eles quiserem, esses caras perdem todo o dinheiro. Então não são eles que mandam no mundo. Quem manda no mundo é BlackRock, Vanguard, State Street, Fórum Econômico Mundial, etc, etc. Por toda aquela cadeia de hierarquia que a gente falou no comecinho do episódio anterior. Bom, e agora eu vou para a financiarização do ecossistema. Como os recursos vão se tornando mercadoria dentro dessa economia a ser desenvolvida.